Aí, que daí fica melhor. Para quem não assistiu, vai poder assistir. Tá. Então, de novo. Então, gente, olha só. Então, no contorno de objeções, as objeções vão sempre estar presentes na nossa vida. Toda a vida, né? Não só em vendas, tá? Como na nossa vida pessoal. Sempre vai ter uma objeção. Na nossa lista, quando a gente vai fazer um convite, né? Em reuniões caseiras, por exemplo, em reuniões que a gente vai fazer, sempre vai ter alguém que vai ter uma objeção, alguma coisa que está com uma dúvida, quer uma explicação melhor, na construção do nosso negócio, de equipes e tudo mais. Então, o que, que a gente precisa ter e entender o que é necessário para que a pessoa tenha mais credibilidade em você e você consiga contornar, além de você falar sobre o contorno da objeção, a pessoa ela confiar mais em você para que você efetive. Que é esse o objetivo de todo mundo, efetivar. Primeiro, uma postura profissional. Essa postura, quando você está de frente com uma pessoa ao vivo, né, que a gente diz que a gente está ali tomando café e tal, está mostrando o plano, está mostrando o produto, sempre ter uma postura profissional, estar bem preparado para isso, tá? Quando você está num Zoom, por exemplo, ou num FaceTime, do WhatsApp, você fazer de uma maneira que a tua voz ela fique uma voz imponente, vamos dizer assim, que seja uma voz firme, que traga segurança para as pessoas, tá? E conhecimento. Conhecimento é o que vai fazer você poder conquistar o cliente que você quer, poder trazer aquela pessoa que você quer também para a equipe, tá? E ajudar essa pessoa também a poder crescer. Então, com conhecimento, a tua voz fica mais firme, a tua postura fica melhor, porque você não se sente, você não tem medo, né? Você está certa do que você está fazendo. Atitude positiva sempre, né? A gente tem que entender que a gente está com o cliente e a gente precisa ajudar a resolver as questões, sejam elas quais forem. Nunca, né? Vamos dizer assim, ter o mesmo pensamento que o cara, que o nosso cliente, né? A gente precisa ter essa atitude de resolução, não de concordar com a objeção e deixar tudo quieto, né? Então, gente, olha só. Peraí, vamos para o segundo aqui. Algumas objeções mais comuns, muito comuns. As objeções, elas não fogem daqui. É sempre igual. Não vai mudar. O produto é caro, seja o produto que for. Será que eu preciso desse produto? Não tenho disciplina para usar o produto. Ah, eu não uso creme. Ah, não gosto de usar, não sei o quê. Ah, nunca fiz tratamento de nada. Nunca usei essa marca de vocês antes. Vocês vão vir direto, porque a nossa marca é uma marca nova, né? Já uso a marca X. É uma objeção. Não sei vender. Não, por exemplo, a construção do negócio. Ah, não sei vender. Não tem perfil. Não tem dinheiro. Isso que é que mais aparecer. Não conheço ninguém. Não quero ser o chatão. Não quero ser o chatão da história. Não quero ficar falando com pessoas, ter que ficar pedindo para as pessoas. Tem gente que tem medo de ser o chatão, tá? É tipo a empresa tal? É isso? Aí começa o tipo de perguntas e objeções. Ah, o meu tio já perdeu dinheiro com isso. É pirâmide? Então, gente, sempre vai ter dúvida. Sempre as pessoas vão ter dúvidas. E é excelente que tenham dúvidas, porque aí a gente pode sanar as dúvidas das pessoas. Por isso que a gente tem que estar preparado e conhecendo o que a gente está fazendo. Não pare no primeiro não. Se a gente estava conversando, e é uma coisa que para mim foi muito difícil também, porque eu sou uma pessoa mais tímida, mais reservada, na verdade. Sempre fui me desenvolvendo, mas eu sou uma pessoa mais tímida. Então, quando uma pessoa me falava não, para mim o não é não. Tá bom. Eu sempre fui uma pessoa de aceitar os nãos. Mas aqui na indústria, né, eu aprendi que quando a gente trabalha com vendas, a gente precisa negociar. E contorno de objeções nada mais é do que o negociar. Negociar o que a pessoa está aí conhecendo. Mostrar para ela que o teu produto é um produto bom, né? Fazer efetivar a venda. Então, não pare no primeiro não. Não quero que vocês sejam os chatões.
Não devemos ser chatos. Isso não pode acontecer. Nosso negócio e os líderes da nossa empresa lutaram por muito tempo para que esse estigma das pessoas incomodativas, de pessoas chatas que ficam fazendo negócio de qualquer maneira e querem vender e empurrar produto para todo mundo. Nosso negócio não é assim. A gente está aqui para ajudar as pessoas com os produtos que a gente tem. E para trazer uma grande oportunidade, que é maravilhosa, excelente, tá? Mas a gente tem que entender isso. Não pare no primeiro não. Se a pessoa te dá objeção, é porque ela quer saber o que você tem a dizer para ela, tá? Se ela diz, não sei, estou sem grana agora, não sei o quê. Porque se ela não quer comprar o produto, efetivamente, ela vai ser categórica com você e vai te dizer não. Eu não quero, não quero saber. Agora, se ela te der uma objeção, ela está pedindo, fulana, e agora quero ver o que você vai falar para mim. Me convença, tá? Dicas gerais. Eu peguei esse aqui do Cadu, que é uma parte da apresentação dele, que eu indico fortemente que vocês assistam também, tá? Ele é um pouquinho mais longuinho, esse treinamento dele, mas é ótimo, ótimo. Cadu é excelente, tá? Dicas gerais para quem está no contorno de objeções. Paciência. Quando você está com um cliente de qualquer negócio, você precisa, primeira coisa, ter paciência. Você precisa entender que essa pessoa ela vai te trazer muito. Daqui a pouco a pessoa te diz uma coisa de objeção, e daqui a pouco ela te diz outra, e assim por diante. Você precisa ter paciência e responder 500 vezes as objeções da pessoa. Só um minuto, gente. Sou eu. Tá gravando. O marido tá chegando aqui. Tá, vamos lá. Gente, então, paciência, tá? Muito importante. Persistência versus teimosia. Então, a gente não tem que ser teimoso, tá? Quando a gente está falando com alguma pessoa. A gente tem que conseguir passar a ideia, a gente passar a informação que a gente tem, tentar educar o nosso prospecto com relação a um produto que ele ainda não conhece, tá? Ou com um projeto, mas não ser persistente demais de ser o chatão e teimoso, porque, não, porque vou ganhar essa guerra aqui. Não é isso, tá? Nunca interrompa o seu prospecto. Nunca interrompa o seu prospecto. Se ele estiver falando pode ser que ele esteja falando qualquer, vamos dizer, coisa que realmente é, sei lá, às vezes é até um absurdo. Você não vai interromper ele. Isso aqui para nós mulheres é mais desafiador, tá? Eu mesmo me coloco no... Por quê? Porque a gente vai falando, não interrompe. E não faça caras e bocas na hora que ele estiver dando uma objeção. Por exemplo, a pessoa está te falando, porque esse produto de vocês aí, ele é caro, não sei o quê. Você não vai ficar olhando para a pessoa fazendo caras e fazendo assim com a cabeça. Não. Fique sereno, serena, absorva as informações, porque a gente precisa ouvir mais e falar depois. Primeiro a gente ouve, a gente vai entender qual é a objeção da pessoa, e depois a gente vai falar com essa pessoa para contornar, tá? Então, isso é importante, porque esses nossos gestos, isso vai fazer com que a gente mostre o quão seguro a gente está do que a gente está vendendo. Agora, se a gente quiser ficar nessa situação de, sabe, de empate ali, de embate, quero dizer, com a pessoa, isso não é bom, tá? Vai mostrar uma fragilidade tua, tá? Reciprocidade, então seja bacana com a pessoa, você vai fazer, às vezes, um desconto, você vai oferecer um brinde para o teu cliente, e com certeza ele vai, quando o cliente, e ele é muito categórico em falar isso, o Cadu, quando você tem um cliente e ele é muito, muito bem atendido, ele sempre vai lembrar de você, e uma hora ou outra ele vai querer também ser recíproco com você. Ele vai te procurar, ao invés de procurar uma outra pessoa que vai oferecer para ele, tá? Ele vai fidelizar com você. Então, tudo isso é a gente trabalhar nossas vendas, né? Criar autoridade dentro do nosso trabalho, nosso negócio. Por isso que os números são tão importantes, por isso que a gente crescer dentro do negócio é tão importante,
Você cria uma autoridade e a pessoa entende que você tem autoridade criada, por exemplo, também, sei lá, no Instagram, no Facebook, né? As pessoas entendem que você é um profissional e elas confiam em você. Então, isso, gente, isso também vai fazendo com que as objeções elas ficam menores, tá? A gente tem que sempre isolar a objeção, vou falar isso depois, tá? Para avançar, isole uma objeção que a pessoa te der e continue e tente avançar sempre à frente para fazer chegar no fechamento, que é isso que a gente quer, né? Saiba o que você vai dizer. Então, não vá falar com o cliente ou com o prospecto cru. Você precisa estar ciente do que você está fazendo, do que você está falando, dá uma estudada antes. Isso é importante para o teu negócio, tá? Não chegue na moda louca lá e vai falando qualquer coisa, não. Saiba o que você vai falar, de que maneira você quer dizer, quem é o teu cliente. Estude ele, se você conhece ele um pouco, melhor ainda. Saiba qual é o jeito dele, qual é a dor dele, porque a gente está aqui para resolver dores, tá? Pergunte e escute. Como eu disse antes, a gente vai ouvir mais e vai falar depois, vai falar menos. Pergunte sempre e não, vamos dizer, atropele a resposta da pessoa. Tá? Outro desafio. Pergunte, escute. Vamos dizer assim, crie, vamos dizer, pense antes de falar. Crie o teu mapa na tua mente e aí você vem com o contorno da objeção. Tá? Vamos lá, então. 5 passos para contorno de objeções. Depois esse material a gente vai disponibilizar aí, tá bom? Que também é bem resumido. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, como eu disse, é ouvir o prospecto. Porque quando você tem um prospecto, a gente está querendo saber qual é a dor dele, para a gente ajudar ele na dor. Não é, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, tá? Eu tenho lá em casa 10 potes de tangerina. Aí o meu cliente, vou vender meus produtos e tal, vou falando com algumas pessoas, e o cliente ele quer na área chocolate. E aí eu vou, porque eu quero empurrar o meu produto. Não. A gente vai dar um jeito de trocar o tangerina com outra pessoa para ter um chocolate para fazer a venda. A gente não tem que estar aqui para empurrar produto para ninguém. A gente tem que fazer com que o nosso cliente ele fique satisfeito com o que a gente está fazendo. E vai fidelizando. Qualquer coisa tu vai complementando. Quer complementar? Não, pode falar. Quando o teu prospecto ele está falando, ele vai vir com as objeções dele, tá? O que você vai fazer? Deise, eu sei lá, tô sem grana, tô sem dinheiro. Ou esse negócio, eu não tenho perfil para esse negócio. A primeira coisa que você vai fazer é aprender a sorrir. Tá, gente? Aprenda a sorrir. Porque um sorriso que eu der aqui, daqui a pouco tá todo mundo sorrindo, a Lúcia está sorrindo. Entendam isso? O sorriso, ele é contagioso. E ele é Tá aqui meu cartão. Ele é contagiante. E ele abre portas para a gente. Então, quando você está falando com a pessoa e ela vê como uma objeção, você vai escutar aquela objeção. Você não vai ficar fazendo caras e bocas, você vai absorver aquilo que ele está falando, vai pensar no que você vai fazer, responder, mas primeiro disso, você vai fazer o só cocô. Lembra daquilo que eu ensinei no aulão? Sorria, concorde, contorne. Sorria, concorde, contorne. Tudo vai ficar mais simples. Sorria. Sim, eu entendo que você está me falando. Eu também pensava assim. Porém, aí você contorna. Isso vai fazer com que a pessoa ela entenda que você está assim do lado dela, você está entendendo a situação dela. Você está vendo o que ela está, qual é o problema dela, está tentando ajudar. Tá? Descubra a objeção, oculta e isole a objeção, tá? Então, gente, isso aqui é o seguinte. A gente nunca sabe se a objeção que ela vai nos dar é uma objeção real, que é realmente aquela,
ou se tem outras objeções aí na negociação, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa, o nosso foco é descobrir a real objeção, a real dor. Esse é o nosso objetivo, tá? Ah, eu estou falando com uma pessoa que eu não conheço muito bem, ou uma pessoa que, sei lá, eu conheço um pouco, tenho um contato morno meu, até um parente. Às vezes você acredita que a objeção é uma e ela é outra. E a pessoa fica enrolando, como diz o Cadu, né? O brasileiro gosta do enrolation. Então, às vezes, eles não chegam para você e dizem assim, não é isso, meu problema é esse, ou eu não quero assim. Ele vai assim, muito no, né? Desviando o que precisa ser reto. Então, quando você descobre o que é real, você consegue chegar na objeção e contornar. E você tem uma chance muito maior de fechamento, tá? Então, como é que eu vou isolar a minha objeção? Se a pessoa me disser assim, mas esse produto, para mim, ele é caro. Aí você diz assim para a pessoa, bom, e se ele não fosse caro, você compraria? Você compraria esse produto se ele não fosse caro? Ah, compraria. Ok, aí você vai para o próximo passo. Aí você mostra uma maneira de a pessoa parcelar, você mostra quanto tempo esse produto ele vai durar, faz o cálculo diário, muitas vezes, também de valores, para ver que realmente o produto não é caro, os benefícios todos que o produto vai te dar. E o terceiro passo é esse, de contar a história, para você fazer com que a pessoa ela entenda. Então, quando você isolou a objeção, porque daqui a pouco ela diz assim, mas e se não fosse caro, você compraria? Não sei, porque eu não sou uma pessoa que me cuido muito, eu não sou uma pessoa que... Aí ela tem uma outra objeção. Se você não identificar essas objeções no início, você vai negociar com essa pessoa 2 horas, e no final das 2 horas ela vai vir com uma terceira ou quarta objeção. Por isso que é importante você conseguir isolar no início já, conversando com a pessoa, tá? Primeiro, então, entender o que ela procura, teu cliente, o que ele procura, tá? Oferecer o produto, descobrir a real objeção dele, tá? Que ele está te mandando aí. E conta uma história. No momento que eu isolei a objeção, que eu sei qual é a objeção que eu vou ter que contornar, eu vou contar uma história de alguém que usou o produto, que também achava caro, ou até a sua história. Então, olha só, eu também pensava assim, né? No início, quando eu comecei a trabalhar, nossa, mas quando eu fui vendo os benefícios que o produto me trouxe, quando eu fui vendo a empresa que é a Junesse, quando eu fui conhecendo melhor o negócio, eu vi que não é caro, que o produto ele te traz tantos benefícios que, na verdade, ele é barato. Olha só esses resultados. Esteja preparado. Conhecimento e preparação. Olha só esses resultados que interessantes. Olha só, tu acha que uma pessoa que tinha essa pele, que tinha esse melasma, que tinha essa acne, que tinha, sei lá, essa cicatriz, será que essa pessoa está feliz? Será que a autoestima dela melhorou? Será que a saúde dela que está melhor hoje, que ela tinha um colesterol alto, será que esse produto realmente é caro? Então, gente, isso é um contorno de objeções, tá? E peça permissão para colocar o seu ponto de vista. Você vai falar uma história, olha, fulana de tal, que eu conheço, né? Ela também achava esse produto caro, né? Ela tinha medo de não conseguir efetivar vendas, que ela mora num lugar mais simples, né? E aí você vai contornar a objeção. E você me permite que eu coloque o meu ponto de vista sobre tudo isso? Quando você pediu você pode fazer isso de maneiras, né, mais diretas, sem pedir permissão. Mas quando você pede a permissão para colocar o seu ponto de vista e a pessoa ela aceita, ela vai dizer sim, claro, você pode colocar o seu ponto de vista. Aí, gente, ela te deu permissão para você ir a fundo. E além de contar aquela história, falar o que você tem de experiência sobre tudo isso. Coisas que você passou, coisas que você já visualizou, já enxergou, tem de experiência, o que você também acha sobre isso tudo, tá? E isso tudo dando exemplos de pessoas, dando exemplos de profissionais que estão hoje trabalhando conosco, né? Todas essas histórias de todas essas pessoas que estão na empresa. E também a gente vai fazer aquela, né,
ao quinto passo, que é fazer a pergunta irresistível. O que é essa pergunta irresistível? Porque a gente está entendendo o seguinte, a gente está isolando o prospecto, né? A objeção, desculpa. A gente está contando história, a gente está colocando o nosso ponto de vista, mas a gente também tem que fazer pergunta. A gente tem que ir adiante na negociação. A gente não pode ficar parado. Não vai ficar só ali, ó, só contornando e não fazer o fechamento. Porque a gente quer chegar no fechamento. Se eu te mostrar uma maneira que você pode comprar esse produto, que você pode parcelar esse produto e que vai ficar muito mais em conta para você, você topa em me ouvir para a gente poder fazer essa venda? Sim, a pessoa vai querer entender o que está acontecendo, qual é essa oportunidade. Então, você sempre usa o se eu, você. É a frase, gente, né, do GoPro, enfim, do Eric. Se eu te mostrar esse projeto, você senta aqui comigo, se eu te mostrar essa possibilidade, você senta aqui comigo, a gente vamos fazer esse fechamento, vamos analisar isso juntos aqui? E isso que é importante, tá? Vamos lá. Quer colocar alguma coisa, não? Não, eu queria só... Então, fala mais alto. Boa noite, galera. É que quando eu vi tu falando sobre os sim, a sorria e tal, me lembrei do livro do Dale Carnegie, que é aquele Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é esse aqui, ó. Né? Daí lá olhar, e é bem o que ele fala no livro, é o que a gente está falando ali, ó. Daí ele resumindo aqui, o que a Daisy colocou, 6 formas das pessoas gostarem de você. Lembra que na vida, assim, no tradicional, assim, no pessoal, as pessoas compram de quem elas conhecem, gostam e confiam. Conhecem, gostam e confiam. Conhecem, gostam e confiam. Então, elas têm que te conhecer, gostar de você e confiar em você. Então, 6 formas para fazer elas gostarem de você. Você tem que se interessar por elas, se interessar pelas pessoas, né? Nada mais do que a gente já vem ouvindo isso. Sorrir, tá? Tá no livro, tá? Depois, lembre-se que as pessoas consideram o próprio nome, sempre falar o nome delas, né? Com um som mais agradável que elas já ouviram. Então, sempre fale o nome, chame pelo nome, né? Não é fácil, às vezes, lembrar do nome, mas sempre chame pelo nome. Seja um bom ouvinte, né? E encoraje as pessoas a falarem delas, para vocês ouvirem, né? Vocês têm que ficar ouvindo. Nós temos uma boca e 2 ouvidos, lembrem disso, né? A gente tem que ouvir mais do que falar. Então, aqui está no livro, nem está no nosso treinamento, mas estou falando que como o livro combina com tudo que a gente está fazendo. E fale sobre assuntos que interessam àquela pessoa. Então, ela vai começar a gostar de você, né? E faça o outro se sentir importante, mas de uma forma sincera, né? Aqui ele também fala daqueles elogios sinceros, né? Sabe? Então, e a outra coisa que eu ia falar, quando a Daisy falou, sério, caro, sempre pergunte comparado ao que para entender o que a pessoa está comparando, né? Está comparando a Luminesse com o Boticário, não desprezando o Boticário, pelo contrário, né? Ele é um bom produto, mas às vezes a Luminesse ela tem um padrão de eficácia diferente do creme. Então, tu tem que entender e conseguir mostrar isso para eles. Por isso o conhecimento. Por isso tem que conhecer. Né? E aqui, voltando aqui, gente, é isso que o Dedé está falando. O rapport que você vai fazer com o teu prospecto, você se conectar com essa pessoa para que ela se sinta mais perto de você. Tem tudo isso, né? Então, a postura que você vai ter, o conhecimento, o rapport que você vai desenvolver entre você e o seu cliente, tá? O sorriso no rosto, que eu estava falando sempre aí, abre porta, abre janela, abre tudo, né? Contando sempre histórias reais, né? Ninguém vai inventar histórias, né? Por isso que a gente tem que conhecer
e entrar no Black e assistir histórias de pessoas, de líderes da nossa indústria, né? Cada um passou por um momento, histórias também de pessoas que as pessoas colocam, né? Dentro do nosso grupo do WhatsApp também, histórias de clientes que tiveram resultados maravilhosos e que estão muito felizes. Isso tudo é bagagem. E essa bagagem faz fechamento, tá? E falar com as pessoas, né? Você receber sims, faça perguntas para o teu cliente para que ele dê a maior quantidade de sims para você, né? Se eu te mostrar uma maneira em que você vai conseguir comprar esse produto de uma maneira bem tranquila, com um desconto bacana, você está disposto aqui a me ouvir? Posso falar para você? Sim, claro. Né? Você acredita que a sua autoestima é muito importante para você? Que você, tendo a autoestima mais alta, você vai ficar bem, tudo ao redor de você fica bem? Sim, né? Nossa, daí várias outras perguntas, né? Poxa, você é uma pessoa tão bonita, nova, né? Se cuidar é importantíssimo. Então, você está disposta a conhecer uma linha de produtos revolucionários aí, que vai te tratar bem? Sabe, gente, são perguntas que você vai fazendo para o teu cliente para que eles venham trazendo sims para você. Você me permite fazer uma conta aqui bem rapidinho para eu te mostrar como é que você pode comprar esse produto de uma maneira bem bacana e nem sentir que você está comprando esse produto? Sim. Aí você depois vai dar as opções. Vamos parcelar? Quer no Visa, quer no Master, como o Bruno sempre fala, né? Visa ou Master? E assim por diante, para tudo, tá? Só voltar uma coisa que tu estava falando antes, que daí você falou para contar histórias. Por isso é importante cada um ter um resultado com o produto, né? Porque daí tu tem a história tua para contar para a pessoa, né? E quando tu vai contar a história, né? Você tem que botar sentimento, né? Não vai contar a Real, né? história, real, não vai mentir. Mas, olha, por exemplo, vou contar a história da Vilma, que estava com aquelas dores no corpo todo, não conseguia trabalhar. Quando ela conta com aquele sentimento dela, quem não comprou na área? Quem não comprou na área? É que nem a Tati. Né? Então, é essa diferença quando a gente está falando com o produto, né, do produto para o cliente. Tem que botar sentimento. E aí, para isso, você precisa ter um resultado aparente, visto, visível. Você tem que ter um resultado. É muito importante. Você ou o teu marido, né? Ou quem for perto tem que ter um resultado. Tá? Por isso a necessidade de a gente fazer a utilização dos produtos, né, gente? Tá? Para que a gente se sinta, eu tive que nem assim, tive um resultado com dores, então, poxa, não tenho mais dores. Né? Isso tudo, quando você vai contar, a pessoa vai ver verdade no seu olho. Então, sempre falando de resultados pessoais é muito mais bacana também, muito mais interessante, tá? Então, olha só. Eu peguei uns prints aqui, tá? Quais são as objeções mais clássicas, né, gente? Essas aqui, ó. O produto é caro. Não tenho disciplina para usar. Já uso um parecido da marca X. Eu não tenho dinheiro. Eu não sei vender. É sempre isso. Mas em todos esses casos aqui, você vai usar aquelas cinco premissas para fazer com que o cliente te ouça e você consiga chegar num fechamento. Ouça a pessoa, entenda o que ela quer, é aquilo que a gente falou antes. Vou ouvir a pessoa, vou entender o que ela quer, concorde, concorde, né? Sorria, concorde, contorne. Descubra a objeção oculta, se é que ela existe, né? Isole a objeção. É só isso que impede você fazer a compra desse produto? É porque você não gosta de usar produtos, é isso? Aí você conta uma história, no terceiro passo, ameniza a dor da pessoa, conta uma história, poxa, eu também tenho uma pessoa, uma amiga minha, que também não gostava de tratar da pele, até que ela foi, né, foi passando o tempo, ela foi vendo, poxa, que ela precisava dar um up na pele dela, a pele dela estava ressecada, uma pessoa bonita, uma pessoa, sabe, de presença, começou depois a fazer o uso dos produtos, começou
a tomar o colágeno, repor, ela se sentia muito mais animada, não foi só estético, ela se sentiu mais animada também, sentiu com as vitaminas todas, né, imunidade mais alta, e ela começou a sentir melhor e tudo na vida dela começou a fluir. Gente, isso acontece direto, tá? Então, peça permissão para dar a tua opinião, para você colocar a tua ideia, né? Olha, você é uma pessoa, poxa, que tem muito potencial, você pode usar esse produto, você pode revender depois esse produto com o teu resultado, e assim por diante, né, gente? E faça a pergunta irresistível. Então, vamos comprar essa linha de produtos, fazer esse tratamento, né? Se eu te mostrar uma maneira de você comprar esse produto, de eu te ensinar a usar todo dia um pouquinho, você vai precisar ter um pouquinho de vontade de usar produtos, mas assim, mínimo, porque quando você começar a usar, você vai ver já o resultado na sua pele, você vai adorar, você vai usar sozinha, e depois vai me agradecer. Vamos comprar essa linha? Vamos utilizar essa linha? Gente, isso vai fazendo com que a pessoa ela venha, se é uma objeção isolada, já que eu sei que é só isso, senão eu vou contornando as outras objeções que vierem aí também. Tá? Primeira coisa que eu ia querer complementar é que energia alta faz negócio. Então, se é um dia que você está para baixo, que está com outros problemas na cabeça, ou você não vai, ou você pega, bota uma música alta, faz uma meditação, pensa positivo, muda a tua energia. E nem o Tony Robbins, 2 centímetros faz toda a diferença. Ele fala, 2 centímetros para trás ou para frente, para trás ou para frente, né? 2 centímetros faz toda a diferença. Então, você precisa chegar para falar com uma pessoa ou sobre o produto ou sobre o negócio, energia alta. Energia alta faz negócio. A pessoa tem que ver brilho no olho. Se você já chegar dizendo, pois é, não sei o quê, ficar... Se a dúvida está dentro do teu coração, quem vai fazer negócio e quem vai comprar o produto de você? Ninguém. Nem você compraria. A dúvida não pode estar dentro do teu coração. É. Exatamente. Falei com uma senhora hoje de uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Cacequi. Lembra dessa cidade? Uhum. Nossa Senhora, fazia horas que eu não ouvia falar dessa cidade aí. E ela já veio com algumas objeções de início, né? Já veio aquela objeção. Mas quando na empresa que eu trabalho, eu não preciso investir. Eles me dão o produto e depois eu vou pagando. Ela já veio com a objeção. E eu não fui direto na objeção dela, né? Eu dei uma contornada ali, falei que empresa era, né? A gente tem que posicionar a nossa empresa, né? Que tipo de produto a gente trabalha, e mandei umas fotos de resultado. Quando ela viu o melasma, ela ficou doida, printou a tela e me mandou. Ela disse assim, eu quero isso. Daí, o que eu fiz? Eu contei a minha história. Eu também tive melasma, né? Minha pele é mais clara, mas eu tinha melasma da gravidez. Fiz meu tratamento, meus melasmas, graças a Deus, nunca mais voltaram. Graças a Deus não, graças a Junés. Nunca mais voltaram. Então, quando tu vai contando histórias reais, né, minha, de conhecidos, ou enfim, você vai fazendo com que essa pessoa comece a entender que ela também tem oportunidade. E que ela pode comprar, obviamente, depois a gente vai para o fechamento, tá? Que eu disse para ela, tu vai ter teus resultados vão vender para os seus clientes. Então, excelente. E é tudo isso que a gente já sabe, né, gente? Então, vamos lá. O Bruno deu um exemplo que eu acho bem legal também, tá? Na venda da linha Zen, por exemplo, que é uma linha bem bacana, né? Quando a pessoa diz, mas é que eu não quero investir tanto agora, não posso, enfim, ou enfim, não sei se isso vai funcionar para mim e tudo mais, né? Ou às vezes a pessoa está meio desanimada. Aí, várias perguntas que você pode ir colocando para o seu cliente, né? Olha, quanto vale estar usando aquelas suas roupas antigas que você tem guardado no guarda-roupa que você nunca mais usou? Quanto está valendo isso para você? Né? Evidências, mandar fotos de resultado ou mostrar se você está presencialmente com a pessoa. E ele disse assim, eu achei bem interessante, até fazer um FaceTime, né? Fazer uma chamada de vídeo. Tá, vamos dizer, estou eu que o Dedé, daqui a pouco eu quero falar sobre uma pessoa, eu chamo uma pessoa que teve um resultado bacana. E disse, fulano, eu quero que você fale um pouquinho sobre o teu processo, teu tratamento, teu resultado. E isso vende também muito, tá? Seja na linha Zen, seja para pele, seja para o que for, cabelo, o que for, tá?
Por isso, conhecer pessoas que também tiveram resultado, né? Então, eu sei que quando, por exemplo, aquele dia que a Dada Pinheiro ela veio no nosso plano de negócios, ela dá o resultado dela lá, sobre as mãos dela e a linha Luminesce, meu, as pessoas que estavam ali enxergaram, né? Ela falando tudo com aquela verdade que ela tem, isso fecha, isso vende. E é isso que a gente tem que fazer, cada vez mais, entender os resultados das pessoas, ter conexão com essas pessoas todas. Por isso que dentro da Dinesse, a gente nunca está dentro só da nossa equipe. Não é verdade, marido? É verdade. A gente se relaciona com todas as pessoas, nós somos colegas, todos, cross lovers, né? A gente se relaciona com todas as pessoas. E essas pessoas, cada uma tem uma história. E quando a gente vai numa viagem, por exemplo, ou vai num evento, a gente está lá, está trocando ideias, um falando uma coisa, isso é bagagem. E isso não é só o momento de alegria e tal, né, de descontração, não. Isso tudo é trabalho, porque você está lá e você está ouvindo pessoas e as histórias delas. Isso é muito importante, tá? E aí você vai passando o teu ponto de vista, sempre pedindo permissão, que eu acho que é bem interessante, né? E, por exemplo, passando um valor, se fosse 850, por exemplo. Mas e por dia? Aí você pega e esmiuça isso. Quanto tempo essa linha vai durar? Vai durar tanto. R$14 por dia. Olha, lembra quanto dinheiro a gente põe fora, né, gente? Vamos falar a verdade, a gente vai na padaria e rala dinheiro comprando comida que não presta. Na verdade, é isso, né? Ou vai tomar um cafezinho, quando vê, já gastou muito mais que isso. E aí, por R$14 por dia, para você ter o corpo que você quer de volta, as suas medidas, a tua autoestima e tudo mais. Aí você vai falando com a pessoa sobre tudo isso, tá? Então, ali, se eu te mostrar como você pode, com R$14 por dia, né, voltar a ser quem você era, isso é muito importante porque está em cima do peso, né? Ou se a pessoa não fechar ainda assim, se eu te deixar uma amostra do meu produto e você utilizar por uma semana, a gente puder conversar no final de semana, se eu te deixar uma amostra do meu produto, você senta comigo no final de semana para a gente ter uma ideia de como é que foi essa semana, o que você mais gostou dessa linha e tal. Tudo isso, tá, gente? E às vezes, assim, aquele até quando a gente tem muita certeza do que a gente está vendendo sempre, né? E às vezes a gente fala, a pessoa ela chega num ponto que ela está armada, né? Ó, fica com esse produto aqui, utiliza. Se não der resultado, eu devolvo o teu dinheiro. Eu devolvo o teu dinheiro. Ou fica com esse produto e utiliza, daqui a 30 dias você me paga. Se você gostar. Porque a gente sabe que vai gostar. Tá? E é isso. Deixa eu voltar aqui. Vamos abrir os áudios, por favor. Quem quiser fazer as perguntas, vamos falando, tá? Gostaria que todo mundo pudesse abrir. Se alguém tiver com muito barulho do lado, daí não, tá? Só para não atrapalhar aqui. Vocês entenderam isso tudo, né? Vamos fechar aqui agora.